estou em alto mar e as ondas vêm me agitar. Minha fé começa a fraquejar, o medo se instala no lugar. Esqueço da tua promessa de que sempre estás comigo. Posso ouvir a tua voz me dizendo: por que tendes medo? Por que tendes medo? Por que tendes medo? Bom dia, transformadores. Alguma vez já aconteceu de você estar em meio a um problema para resolver, um problema que te consome tanto que você só sente medo? E quando o vento sopra contra você, parece que Deus está distante? Então, o evangelho de hoje, ele nos coloca nesse cenário. Os discípulos, em meio à tempestade, enfrentam o vento contrário e, no auge do desespero, encontram Jesus caminhando sobre as águas. Vamos refletir um pouco sobre isso, mas antes vamos ao Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 45 ao 52. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaída, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Aqui nós temos narrado o momento logo após a multiplicação dos pães, que foi um grande milagre. E os discípulos estavam admirados. Mas Jesus pede algo para eles. Os envia para o outro lado do mar, enquanto ele sobe ao monte para rezar. E por que é que Jesus se retira para rezar? Porque até mesmo ele, o Filho de Deus, busca o silêncio, o equilíbrio e a força para a missão. Uma lição sempre atual para nós. Diante das demandas da vida, nós precisamos parar, respirar e nos conectar com Deus. Sem isso, meus amigos, as tempestades nos consomem. E enquanto isso, os discípulos enfrentam o mar agitado e o vento contrário. Eles estão sozinhos, ou pelo menos acham que estão. Esse vento contrário representa não apenas desafios externos, mas também os conflitos internos, dúvidas, inseguranças, medos que nos paralisam. E de madrugada, no momento em que o cansaço físico, o cansaço psicológico dos discípulos está no auge, Jesus aparece caminhando sobre as águas. Eu gosto de imaginar essa cena. Ondas altas, vento forte, escuridão. Jesus não para logo a tempestade, mas ele vem dentro dela. E é aí que está. Pois muitas vezes esperamos que Deus elimine nossos problemas, mas ele nos ensina a enfrentá-los com confiança. Santo Agostinho dizia: enquanto o mar está revolto, o medo reina, mas quando Cristo entra no barco, a paz volta ao coração. Imaginem o peso e impacto dessa fala de Jesus. Coragem, sou eu, não tenhais medo.
A expressão sou eu reflete o nome de Deus revelado a Moisés no episódio da sarça ardente. Eu sou aquele que sou. Aqui, Jesus não está apenas consolando os discípulos. É uma declaração da divindade de Cristo. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho está agora diante dos discípulos. Mas apesar do milagre, o Evangelho diz que os discípulos ficaram ainda mais espantados porque o coração deles estava endurecido. E na real, o coração endurecido é o resultado das nossas defesas emocionais. Porque muitas vezes a gente prefere a dúvida no lugar da confiança. É como se a gente dissesse: prefiro acreditar que estou sozinho do que arriscar confiar e me decepcionar. Quantas vezes, até sem perceber, resistimos ao amor de Deus por medo de nos entregarmos completamente? Confiança, minha gente, confiança. O endurecimento do coração tem um impacto gigante na nossa vida, porque ele nos torna incapazes de reconhecer o amor e a providência de Deus em nossas vidas. É como a gente estar diante do milagre e ainda assim não acreditar, ou pior, não perceber. São João Crisóstomo dizia: o medo não vem de Deus, mas da nossa falta de fé. Porque quando confiamos em Deus, mesmo as maiores tempestades se tornam um caminho de crescimento. Na primeira leitura de hoje, na carta de São João, ele diz: no amor não há temor, mas o amor perfeito lança fora o temor. O medo é uma reação natural às tempestades, mas ele só domina quando esquecemos quem está conosco no barco. O amor de Deus, manifestado em Jesus, não apenas nos consola, mas nos transforma. Ele lança fora o medo, que nos faz enxergar a vida com outros olhos. Quer ver? Pensa na última vez que você enfrentou uma situação difícil. Você estava sozinho ou foi capaz de reconhecer a ação, a presença de Deus? Diversas vezes Deus está caminhando sobre as águas da nossa vida, mas não enxergamos porque estamos focados demais nos problemas, na tempestade. Temos que enfrentar nossos próprios ventos contrários. Sei lá, uma crise familiar, problema de dinheiro, ou até mesmo a sensação de que Deus está distante. Mas é sempre bom lembrar: o vento contrário não significa a ausência de Deus. Significa que Ele está vindo ao nosso encontro. Quando Jesus entra no barco, o vento cessa. E isso não significa que todos os problemas desaparecem, mas que com Ele temos a paz necessária para enfrentá-los. Como dizia Santo Ambrósio: quem tem Cristo no coração não teme as ondas da vida. Então, a grande lição desse evangelho é que o medo é vencido pela confiança. Quando Jesus diz: coragem, sou eu, Ele nos chama a sair da nossa tempestade. Ele nos mostra que não estamos sozinhos, que Ele está ao nosso lado, caminhando sobre as águas da nossa vida. Deus te faz um convite hoje e sempre, para abrir teu coração e deixar que o amor dele te liberte do medo e te transforme. Não importa quão forte seja o vento, o Senhor do mar e das tempestades está conosco. Ele olha para você e diz: coragem, não tenha medo. Paz e bem. Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar. Só preciso esperar. A
tempestade vai acalmar.